Olá, sejam bem-vindos. O Jornal Jangadeiro está compartilhando, a partir desse momento, a retrospectiva 2024 com os principais fatos que marcaram o ano nas áreas da política, da economia e de segurança. Começamos com a área política, que foi efervescente esse ano com as eleições municipais. Nosso convidado hoje é o cientista Marcos Paulo Campos, que é professor da Universidade Estadual do Ceará e também participa da conversa o nosso colunista político, Wanderley Filho. Olá, Nonato, professor Marcos. Nós temos muitos assuntos nessa área da política, principalmente pelo ano eleitoral. Qual é a análise que o senhor faz? Nonato, Wanderley, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, acho que a primeira coisa que nós podemos pensar é que, quando começou esse processo eleitoral, um importante analista brasileiro, o professor Antônio Lavareda, disse que seria um ano de muitas reeleições. Essa afirmação dele, ela teve razão pela metade, não é? Nós tivemos, inclusive, aumento de reeleições, foi a 83% de reeleição, mas as capitais e as cidades médias não confirmam esse prognóstico. As capitais tiveram 15 segundos turnos, não é? E nós tivemos muitas cidades daquilo que nós chamamos de o G103, né? Que são as cidades onde estão a maioria da população brasileira. Na maior parte dessas cidades, nós tivemos também segundos turnos, né? Como é o caso, inclusive, do Ceará, onde as duas cidades onde pode haver segundo turno, tiveram segundo turno e foram acirrados. Então, essa é a primeira questão, né? Foi um contexto eleitoral de muita competitividade, não é? O que significa que não tem, nesse momento, no Brasil, alguma força política que possa, digamos assim, fazer a festa completa num processo eleitoral, né? E a outra questão é que, a despeito de nós termos tido, em 22, estarmos com investigações com relação à questão de sustentabilidade da democracia, possibilidade de golpe ou tentativas, enfim, fragilização de instrumentos da eleição, como a urna eletrônica, nós tivemos, ao final do pleito de 2024, nós não tivemos nenhum caso significativo de um candidato derrotado que tenha duvidado do resultado, né? E isso é um dado importante no contexto em que essa questão da segurança do processo eleitoral nem é um tema apenas brasileiro, né? Mas é um tema até mundial. A gente percebe, então, que tem ali, nesse contexto da disputa municipal, uma estratégia diferente. Não cabe, então, a mesma estratégia, o mesmo posicionamento dos candidatos no que a gente, em relação ao que a gente acompanha, né, nas eleições gerais, as eleições para a presidência da República, por exemplo. Então, temos ali aquela questão da polarização, mas que ela ganha, né, ali aspectos localizados nessa disputa. Aqui em Fortaleza tivemos uma disputa muito apertada entre Evandro Leitão, do PT, né, e representando aí, então, um dos polos, né, que é justamente o petismo, e do outro lado, André Fernandes, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem até um trecho aqui da fala deles, né, assim, depois dessa eleição muito apertada que teve aqui em Fortaleza. Fortaleza dá uma resposta. A gente respondeu com humildade, a gente respondeu com ódio, a gente respondeu com o bem, o mal a gente respondeu com o bem. Eu sofri ameaças de morte. Onde é que já se viu isso? Essa resposta foi uma resposta muito simbólica para o Brasil todo. Não só Fortaleza, mas o estado do Ceará está nessa nova direção, rumo à mudança, rumo à prosperidade, rumo a algo nunca vivido antes. Então, saio daqui muito feliz, foi uma campanha limpa, sem toma lá da cá, não negociei secretaria, não fiz nenhum jogo desse tipo de loteamento de espaço público. E esse resultado apertado para a gente significa uma vitória. Eu garanto que eu serei o político mais presente na vida do povo fortalezense. Nós conseguimos fazer um resultado, a menor diferença da história nas eleições em Fortaleza. Durante a campanha, houve um acirramento entre os dois candidatos, principalmente entre os dois, o que levou muita gente a imaginar que a própria esquerda aqui no Ceará estaria fragilizada. A que se deve, então, o resultado diverso? A campanha de Fortaleza foi talvez a mais eletrizante do país, porque inclusive é nela que está o resultado mais apertado, não é? E, de fato, o que se instalou aqui? Nós tivemos inicialmente o que nós, analistas, estamos mais ou menos assim fazendo uma comparação com o futebol e dizendo que seria uma espécie de semifinal de cada campo, né?
porque nós tínhamos, tanto no campo, digamos assim, da centro-esquerda, nós tínhamos 2 candidaturas, Sarto e Evandro, e no campo da centro-direita, do centro à direita, nós tínhamos o capitão Wagner e o candidato André, não é? Então, houve primeiro, ali no começo, uma campanha que já começou quente, não é? Ela não... Inclusive, o período pré-eleitoral também teve uma temperatura alta, porque o Evandro não foi candidato do PT desde o início, ele nem petista era, não é? Ele teve que fazer uma filiação, disputar internamente a possibilidade de ser candidato. O André precisou buscar gestos do Bolsonaro que indicasse que ele era efetivamente o candidato desse campo aqui, enquanto o capitão Wagner também seguia por sua raia tentando se garantir, e o prefeito Sarto estava inaugurando obras, enfim, asfaltando ruas e avenidas, fazendo o seu trabalho. Então, a semifinal foi intensa, né? Passado esse primeiro momento, que inclusive chama a atenção até que nessa disputa os percentuais, não é? Porque nós tivemos o capitão Wagner e o Sarto ali por 11%, o que significa que o eleitor antecipou muitas decisões, não é? Mas o candidato André, ele chegou em primeiro. E é da tradição, os estudos em ciência política todos comprovam que quem chega em primeiro tem a precedência de vencer, não é? Como foi com Lula em 22, não é? Que chegou primeiro em relação a Bolsonaro, venceu a eleição. As viradas são raras. As viradas são raras, são muito difíceis, podem acontecer, mas são difíceis. A sua opinião, a que se deve essa virada? A presença de Camilo? É possível, mas o fato é que a entrada no segundo turno foi mais favorável ao André. Então, a campanha do Evandro precisava quebrar um conjunto de expectativas que estava na campanha dele. Não é o candidato mais jovem da eleição, o candidato que era a novidade do campo bolsonarista, era a nova cara do campo, não é? Então ele ficou moderado. Sim, se moderou desde o início, não é? A moderação que o capitão Wagner fez, já vem fazendo há algum tempo, que ele imaginava que seria o grande momento de emplacar, ele encontrou um concorrente de peso no próprio campo dele, não é? De fato, digamos assim, aquilo que nenhum concorrente quer, não é? E o André foi capaz de, apresentando uma posição mais moderada, não é? E ao segundo turno com um percentual excelente. Então, a campanha do Evandro, ela tinha que combater essas expectativas. E naquele momento do início do primeiro turno, o grupo que governa o Estado estava com alguma dificuldade de se mostrar forte para a disputa, porque havia perdido praças importantes, não é? Como o Sobral, como Juazeiro, não é? Que perdeu com candidatos próprios, não é? E, ao que parece, quando a gente analisa o processo eleitoral por dentro, houve um protagonismo de mulheres desse campo que governa o estado do Ceará, que foram às ruas com uma liderança até maior do que os homens do grupo. Eu estou falando da Lia Freitas, estou falando da Jade Romero, da Onélia Santana, enfim, da senadora Augusta, que organizaram colunas de mobilização em Fortaleza e efetivamente viraram o jogo num processo de mobilização. Mas a campanha entrou na última semana com pesquisas sem oferecer uma definição, não é? Eu, inclusive, fiz um quadro com as 7 últimas pesquisas, praticamente nenhuma dava resultado definitivo. Empates técnicos para cima e para baixo, não é? E os adivinhos que fizessem a aposta mais pesada, mas o eleitor mesmo só nos deu a resposta definitiva ao final do domingo e, ao final, o Evandro conseguiu uma vitória eleitoral, que é também uma vitória política. Mas o candidato André, embora derrotado nas urnas, saiu com uma enorme vitória política porque saiu como o líder maior do campo dele no Ceará. Não sei como é que é a expectativa para as eleições de 2026, uma vez que ele não tem idade. Houve ali logo no começo para ser candidato a governador, né? Então aí tem outros aliados nessa campanha. Temos Roberto Cláudio, né, que ali cerrou fileiras com o André Fernandes. Enfim, como é que fica? Como é que o senhor acha que vai ser aí as eleições de 2026 a partir do que nós passamos agora em 2024? A competitividade do segundo turno, ela diz muito de como que a gente pode observar esse futuro. Por quê? É claro que o candidato André passou para o segundo turno com 40%, mas a adesão de figuras de proa da linha de frente da prefeitura já no início do segundo turno talvez indicasse até que uma parte disso já tivesse se antecipado, não é? Quando a gente olha a votação para vereador, não havia
digamos assim, razão para que o candidato Sarto fosse tão mal. É possível que ele tenha sido abandonado ainda no primeiro turno, não é ali naquela reta final, e que, portanto, os 40% do André já tivessem alguma coisa da votação da base do prefeito Sarto. No segundo turno, o André agregou, inclusive, a máquina, né? Porque a prefeitura, praticamente, aderiu, não é? Inclusive alguns secretários que se posicionaram favoráveis a Evandro foram afastados. Então, a chegada de uma máquina colaborou, porque o André precisava combater duas máquinas reunidas, a da Assembleia e a do Governo do Estado. Então, foi um embate de campanhas que mobilizam muito. A campanha do PT, historicamente, mobiliza muito Fortaleza. O bolsonarismo também mobiliza, né? Então, foi um embate de duas figuras muito fortes. Para 2026, se imagina que as relações que o André construiu nesse segundo turno, elas terão alguma capacidade de manutenção. Agora, o André vai ter que administrar um pouco a liderança dele em razão da idade. Porque como ele não pode representar o projeto agora, ele não poderá representar em 26 na linha de frente, como candidato ao governo ou como candidato ao Senado, não é? Haverá uma negociação para a cessão desses espaços, né? E aí será preciso ver o que ele vai fazer. Porque, por exemplo, ele pode optar por ter candidaturas frágeis para que ele seja um superdeputado federal. Ao mesmo tempo, ele pode apostar no crescimento desse grupo, não é? E topar candidaturas mais fortes. Não é uma decisão simples a que ele tem que fazer, não é? Professor, tem uma questão também nessa campanha que ficou evidenciada, que foi elementos de violência na campanha. Nós vimos em Sobral ameaças a uma candidata, em Caucaia, né, houve até atentado, né, e isso relacionado a, inclusive, ali uma participação de facções, né, ali de olho no processo eleitoral. Como é que isso marca esse processo aqui nesse ano agora que passou? Isso, claro que a gente tem que ficar atento. Houve alguma modificação no país. Os processos eleitorais municipais carregam um pouco mais, sobretudo em cidades pequenas, porque mobilizam muitas eleições, eleitorados pequenos. Mas, no nosso caso, agora, nós tivemos situações muito graves em capitais e em grandes capitais. Por exemplo, se nós pegarmos João Pessoa teve uma entrevista coletiva, não é, de 3 candidatos a prefeito, apontando a presença de facções na eleição. São Paulo também teve esse componente. Surpreendentemente, nós não falamos da cidade do Rio de Janeiro. Mas essa temática, facções e eleições, não é mais uma surpresa daqui para frente. Nessa eleição, infelizmente, ela foi um marco. Ele citou Caucaia e Sobral também, no caso em relação ao recorte que você fez da presença da força da mulher em relação à candidatura do Evandro. Mas a força das mulheres nessas cidades de Caucaia, falando de Luziane Lins e de Isolda, não surtiram o grande efeito que provavelmente era esperado. A que se deve? Essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, a inserção da ex-prefeita de Fortaleza na campanha de Caucaia pode ter alterado o cenário, porque efetivamente foi um candidato do PT para o segundo turno, o que é uma surpresa no contexto de Caucaia, mas mostrou uma limitação no segundo turno, né? Como teve votos para ir, mas não ameaçou tanto assim a eleição do Naumi, né? Aí entram questões que têm a ver, inclusive, com o histórico dessa liderança, que não é uma liderança de Caucaia, é uma liderança de Fortaleza, não é? Embora ela tenha, de fato, tenha tido sempre uma correspondência em Caucaia, porque Caucaia é uma cidade que se relaciona muito com Fortaleza e muito com a Regional 1, onde a Luiziane sempre foi bem votada, não é? Agora, isso não basta, né? Me parece que também houve alguma dificuldade de fazer o Catanho ser o candidato da prefeitura, não é? Uma dificuldade de envolvimento do atual prefeito, que tinha uma aprovação razoável, ou seja, precisaria melhorar a aprovação dele na campanha. Isso parece que não foi bem azeitado, né? Ele teve no início, no evento de lançamento, depois não acompanhou tantas atividades, aí reapareceu ao final, aí o Catanho vai para o segundo turno por 8 votos, né? E aí, Apertadíssimo também. No caso de Sobral, aí um caso, eu diria, um pouco mais complexo, porque Sobral é uma exceção à regra. A regra, não é, como nós ensinamos nas aulas na universidade, a teoria eleitoral é muito simples, não é? Ela é uma teoria clássica, a gente chama de clássica, mas não tem nem 100 anos, mas é assim. O governo que tiver mais ou menos acima de a partir de 35% de ótimo e bom, ele entrou na zona de reeleição. Se passar de 40%, está muito bem. Se passar de 45%, qualquer pessoa que tentar retirar o atual governante vai perder, né? Se tiver entre 30% e 35%, ele tem que melhorar sua avaliação. Se tiver abaixo de 30%,
não será reeleito, que é o caso do prefeito Sarto, que tinha 27, né? Então, em Sobral, nós tínhamos uma situação em que o governo municipal estava bem avaliado ali por março, abril. Era uma das reeleições não, mas eleição de sucessor que estava no radar. Entrou em cena 2 taxas, a taxa do lixo, que também entrou em cena aqui em Fortaleza. Terríveis taxas do lixo, né? Que tiraram as possibilidades dos governos de fazerem seus sucessores, e uma taxa de manutenção de praças, não é? E entrou em cena também um excelente trabalho da oposição. A oposição se unificou, não houve 3 candidaturas, houve 2 apenas, não é? Era a professora Isolda e o doutor Oscar. E essa unidade em torno do doutor Oscar e a qualidade de mobilização que eles imprimiram na cidade teve um papel importante, não é? Eles venceram por uma diferença que na eleição não é gigante, é 52-48, né? Mas eles imprimiram uma derrota a um grupo que governava a cidade há praticamente 30 anos, né? Marcos, nesse ano, agora em 2024, né, com a vitória, principalmente aqui em Fortaleza, Camilo Santana consolida a sua liderança política aqui no estado, mas também neste ano 2 problemas. Um ali na reeleição ou na condução da eleição à presidência da Assembleia Legislativa. Primeiro foi o Fernando Santana, depois teve que trocar pelo Romeu Aldigueri. E também agora a polêmica envolvendo a esposa então, do ex-governador, ministro da Educação. O Camilo, esposismo. Né, ali no Tribunal de Contas, né, que encerra o ano também com essa questão do patrimonialismo né, colocado junto à biografia então, do ministro. Como é que você avalia esse final de ano, esse processo todo? O Camilo é, de fato, uma liderança que se firmou, para quem acompanha o perfil dele, até de forma relativamente surpreendente. Se nós pensarmos há 10 anos atrás, né, quando ele foi eleito governador, ele era o que muita gente até com discurso negativo dizia, ele era um poste do Cid, digamos assim, não é? Não querendo apagar a sua história, mas digamos que ele ainda não teria ali, quando ele foi eleito, né, a primeira vez, ele não teria, digamos assim, condições próprias de ser o candidato, uma autonomia absoluta, né? Ele foi realmente indicado pelo então governador Cid. Inclusive, ele teve um primeiro mandato, até do ponto de vista de uma figura política, de liderança, até apagado, né? Ele vai para o segundo mandato e é no contexto do segundo mandato, no contexto da pandemia, que, digamos assim, essa liderança se apresenta e, de fato, o Ceará viveu uma transição de liderança. Hoje, ele é possivelmente a maior liderança política do Estado, né? No processo eleitoral de Fortaleza, essa liderança foi colocada à prova. A vitória do Evandro certamente foi importante para o candidato Evandro, mas foi muitíssimo importante para o Camilo Santana, não é? Porque ela teve um impacto na figura dele nacionalmente, né? Ele é o petista de maior sucesso, mas o Camilo ficou também com essa insígnia de ter também a capital, que é outro patrimônio político, né? Quando vem essa discussão na Assembleia, eu penso que me parece que houve um atropelo dessas novidades. Está tendo também uma transição, porque houve vacância de vários espaços, né? O Evandro está saindo, era a saída do Evandro, que tinha toda uma unidade em torno dele, não é? E me pareceu ali que alguém atropelou o caminho. Acho que todo mundo ainda não tinha conversado. Ao mesmo tempo, o senador Cid Gomes fez um gesto de saber qual é a do grupo com ele. Porque, visivelmente, ele não é mais a liderança que ele foi há 10 anos atrás. Ele não dá as cartas sozinho, né? Ele talvez tenha que dividir mais. E nunca é fácil. Essas transições de liderança não são fáceis. Então, eu penso que ali o Cid também aproveitou o momento para saber qual era o espaço dele, né? E o Camilo veio a público e garantiu. Ele é o meu candidato ao Senado. Então, isso permitiu uma pacificação em torno de um nome que é meio a meio. O Romeu Aldigueri, digamos assim, é um nome que nem o Camilo, nem o Cid, nem o Elmano podem vetar, porque o Romeu Aldigueri é alguém que, digamos, tem relações um terço com cada um, né? No caso da indicação da Aunélia, de fato, acho que o Camilo não imaginava a repercussão negativa que teve. Ele foi, inclusive, digamos assim, agregado nacionalmente a um conjunto de outros ministros e que estão nessa prática recorrente, não é? E eu fiquei tentando fazer uma leitura para além das questões tradicionais do patrimonialismo, da indicação de parentes, não é? A política brasileira não escapa disso, mas Biden acabou de conceder a graça ao próprio filho, né? Portanto, não é uma temática. Os cientistas políticos latino-americanos sempre disseram que o patrimonialismo não era coisa só nossa. E o Biden agora trouxe luz sobre isso. Mas eu diria o seguinte:
Houve, de fato, uma aposta do PT no republicanismo. O PT indicou para o STF muitos juízes e figuras de carreiras jurídicas que vinham pela mão das carreiras, não é? Depois dos acontecimentos de 16 e 18, que eu não vou rememorar, a minha impressão é que o PT aposta menos no republicanismo. E agora a elite petista também quer os seus nesses espaços, não é? Assim como outras elites quiseram. Então entrou em cena a indicação do advogado pessoal do Lula para o STF, entrou em cena a indicação da Aunélia para o Tribunal de Contas. Eu penso que isso é um movimento que a gente tem que observar em mais longo prazo, querer entender o que essa elite está dizendo com isso. Porque isso significa que, em algum momento, os petistas não se sentiram à vontade com a condução das elites dos tribunais de contas e das cortes superiores. E isso é um problema para a democracia. A rigor é importante que todos os agentes políticos confiem nas cortes. Se você só confia numa corte que tem alguém do seu sangue apadrinhado, há algum problema. Nós vamos ter que discutir isso com mais profundidade. Nós estamos chegando aqui, encerrando essa parte da política, e o professor Marcos Paulo nos trouxe quase a avaliação do ano no setor político regional, com vistas também a planos para esse novo ano que está chegando da política cearense e política nacional. Agradecemos a sua participação, também o nosso Vanfio. Obrigado a todos. Obrigado. Eu que agradeço. Nosso próximo assunto... economia. Eu tenho aqui uma lista, corte de gastos, alta do PIB, elevação histórica da alta do dólar, estão entre os destaques que marcaram o ano e que chegaram ao final ainda bastante tumultuando a vida econômica do brasileiro. Para analisar esses e outros temas, nós convidamos o economista e professor da Unifor, Alisson Martins, e vai participar também dessa conversa a nossa jornalista Mônica Damasceno. Sejam bem-vindos. Professor, eu já coloco aqui a questão da instabilidade do dólar, que nesse finalzinho de 2024 deixou muita gente preocupada. A que se deve? A falta de controle do governo em relação à moeda americana, a questão da instabilidade por conta do projeto tarifário? Primeiramente, quero deixar registrado que é uma honra estar aqui participando da retrospectiva 2024. E quando a gente fala de economia, é um tema tão complexo, mas que afeta a nossa vida. A vida ela traz repercussões para as empresas, para os cidadãos. E, assim, quando a gente fala de câmbio, câmbio é o que traz humildade para os economistas, porque realmente ele é muito volátil, existem muitas variáveis que atuam sobre o câmbio, e na economia brasileira isso ainda é potencializado, isso não é diferente. Quando nós observamos o câmbio brasileiro em relação às outras moedas dos países emergentes, a nossa moeda realmente se desvalorizou de uma forma bastante intensa. E a explicação ela é múltipla. Primeiramente, o dólar. O próprio dólar ele está se valorizando em relação a todas as outras moedas. O efeito Donald Trump ele é real, ele já está se materializando e isso vem sendo precificado no dólar. Outro ponto é a questão realmente da política fiscal do governo. O pacote que foi anunciado trouxe uma série de dúvidas sobre o mercado, sobre a trajetória da dívida, e isso traz uma instabilidade no mercado que tanto se repercutiu na taxa de juros futura, que é aquela que muito se fala de uma especulação, mas também ela atacou o câmbio. Essa também, o câmbio sofreu muito em razão desse olhar do mercado sobre o descontrole das finanças públicas, e ainda tem outras variáveis, como, por exemplo, a própria narrativa dos investimentos estrangeiros. Hoje, cada vez mais brasileiros estão levando o seu dinheiro para fora. Então, assim, no pacote aí você tem muita coisa que está repercutindo no dólar, e o dólar tem naturalmente aí uma série de impactos na economia. Interessante que o presidente Lula disse recentemente que não há problema fiscal, mas, na verdade, o senhor reconhece que esse é um dos fatores. Sim. O mercado financeiro ele está colocando isso na mesa, a questão da política fiscal como um desafio muito grande para o governo, porque é o seguinte, o que o governo fala
é que o arcabouço fiscal ele está sendo cumprido. E, realmente, o ano de 2024 vai ser cumprido. Para 2025, existe uma possibilidade de ser atendido. Para 2026, existe realmente uma dúvida se o governo vai conseguir, né, atender o arcabouço fiscal, e isso traz uma volatilidade muito grande no mercado financeiro. Agora, sim, é interessante a gente colocar, né, que as projeções de mercado, por exemplo, de finanças públicas, elas, né, do mercado, né? O governo vai atender, eles sempre diziam o governo não vai atender. E ele atendeu agora em 2024 e para 2025 você já começa a perceber alguns economistas sinalizando, olha, ele pode até alcançar, mas 2026 não, esse é o problema. Então isso está trazendo uma série de instabilidades que vem se materializando aí no câmbio. Em 2024 termina com essa grande interrogação para os 2 próximos anos. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um grande desafio aí que o governo ele vai ter que se debruçar. E esse vai ser o grande desafio, tá, do governo para colocar a economia brasileira num nível de confiança que ela merece por uma simples razão, né? A nossa economia ela apresentou um nível de crescimento em 2024 fantástico, né? Isso surpreendeu também o mercado agora já pelo lado positivo. Professor, trazendo para o nosso dia a dia essa questão do dólar também, do PIB, do desempenho do PIB agora, principalmente no segundo trimestre, como é que nós vamos sentir, já estamos sentindo essa instabilidade no dólar, por exemplo, na hora de comprar, como é que as empresas elas sentem o impacto também dessa mudança? E sobre o desempenho do PIB, o PIB cresceu, né, no segundo trimestre, mas, por exemplo, setores como a indústria desaceleraram. Existe esses números, existe uma preocupação? O que esperar, por exemplo, para 2025? Isso é positivo ou não é? Sem dúvida. Quando a gente olha os números do PIB, né, que foram projetados lá no início de 2024, eles mostram uma economia que ia ser fraca, um crescimento em torno de 1,5%. E o que a gente vai observar é que o ano de 2024 a economia brasileira deve crescer na casa de 3,5%. Esse número vai ser publicado logo ali em março de 2025 pelo IBGE. Mas o que a gente já vê de números atuais já dá para sinalizar um PIB pelo menos o dobro do que o mercado esperava. E o PIB assim, ele está crescendo não é por coincidência, não é algo do gênero. Existem, né, alguns movimentos, alguns vetores que estão ajudando a economia a crescer, como, por exemplo, o mercado de trabalho. O comércio no Nordeste cresce atualmente a 2 vezes mais que o Brasil. O setor de serviços também cresce, mas existem algumas preocupações, como, por exemplo, o setor da indústria, né? A indústria ela tem uma série de dificuldades, não é conjuntural, e sim, né, estrutural, em termos de competitividade, em termos de inserção no mercado internacional. Mas aí a gente começa, né, a verificar alguns pontos, né, que você colocou, Mônica, que é a questão da desaceleração, que existem variáveis que preocupam e isso impacta diretamente o empresário e chega na vida das pessoas. Que é o seguinte, o empresário ele não vai investir, sobretudo aquele que tem um olhar para o mercado internacional, se o dólar tem essa variação muito alta, porque isso pode trazer impactos, por exemplo, nos custos e também no próprio, né, na sua própria venda. Uma outra é os juros, né? Como é que o empresário ele vai investir se você tem uma taxa de juros reais, né, projetadas do Brasil? Assim, a gente só perde atualmente para a Rússia, que a Rússia está em guerra. Né? Então, juros muito altos, câmbio muito volátil, isso traz muita dificuldade, né? E isso vai desacelerar e o setor que mais sente no curto prazo é a indústria. Então, assim, para 2025, olhando para frente, a indústria deve ser aquele que, né, vai sentir mais esses efeitos deletérios aí do câmbio mais volátil e dos juros mais altos, né? E isso se repercute na questão do emprego. O pacote de gastos é visto por muitos analistas como fundamental. Só que a gente sabe que existe uma resistência tanto política quanto social muito grande. Qual a leitura que o senhor faz desse cenário? Sem dúvida, é uma equação difícil aí de ser resolvida pelo governo, né? Porque assim, nós temos um país que existem várias demandas, né? Na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, mas também o dinheiro não é infinito, né? Nós temos limites orçamentários e o governo ele tem que tentar encaixar todas essas demandas sociais dentro de um orçamento limitado. Isso, né,
tem embates no próprio governo, né? A gente sabe disso, a gente entende, né, toda a dificuldade, mas o governo ele tem que encontrar, né, soluções eficientes, né? A gente sabe que tem ainda muito a avançar na questão da eficiência da máquina pública, né? Nós temos aí as tecnologias avançando, né, novos usos para trazer redução de custos, elevação de produtividade, sobretudo do serviço público. Se fala muito na reforma, por exemplo, administrativa, uma série de benefícios de servidores públicos, e isso o governo tem que colocar na mesa de uma forma mais clara, porque realmente, assim, hoje, o grande entrave para a economia brasileira são as finanças públicas. Se você olhar para todos os outros vetores, você vê, né, uma agropecuária que para 2025, né, os efeitos climáticos serão mínimos. Você vê um comércio internacional em que o governo, né, e que o país vem apresentando uma inserção internacional bem interessante. Se você olhar hoje no mundo, o investidor internacional, aonde ele vai alocar o seu dinheiro? Ele começa a olhar China. Não, China vai sofrer retaliação nos Estados Unidos. Europa está apresentando uma performance econômica muito baixa e ainda tem lá a proximidade daquela questão da Rússia e Ucrânia. A África é um grande ponto de interrogação. Então, assim, dentro dos países emergentes, sobra a Índia, que a Índia também tem sérios problemas, inclusive os culturais, sociais, e tem o Brasil. E o Brasil, qual é o problema? São finanças públicas. Assim, você resolvendo, né, Mônica, resolvendo essa equação, nós temos um mercado consumidor forte, nós temos, né, assim, grandes potencialidades no agro, na indústria, no comércio, e que isso traz aí uma expectativa muito boa, tá, para 2025. O pacote de juros também, que tem causado impacto. O senhor acabou de falar aqui. Qual é a sua avaliação em termos de que o Banco Central está mudando a presidência? O que é que pode vir de novo desse novo momento do Banco Central? Eu até aproveito a fala do Nonato para falar sobre a geração de empregos, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, Sem né, professor? dúvida. Inclusive, viu, Mônica, aqui o Banco Central no Brasil ele tem meta de inflação. E aí ele tenta, né, alcançar essa meta via juros. Nos Estados Unidos, o Banco Central lá ele tem um duplo mandato, que é inflação e emprego. Lá a meta de inflação é 2% e a meta de desemprego é 4%. Bem, aqui no Brasil, né, que é que a gente está observando, né, o ano de 2024 encerra com a taxa Selic em 12,25%, já tem mais 2 aumentos para março, né, para janeiro e março. Janeiro e março, é. Janeiro e março já tem 1 ponto percentual em cada uma das próximas reuniões do Banco Central. E o cenário é um cenário restritivo, né, do ponto de vista de crédito, onde, né, as empresas, aquelas que querem comprar máquinas, equipamentos, veículos, né, expandir a sua capacidade produtiva, ela vai ter mais dificuldade. E na medida em que ela não consegue fazer esses investimentos, né, de ampliação da capacidade produtiva, que nós economistas damos um nome bonito para isso, que é a formação bruta de capital fixo, isso interfere no emprego, né, porque aí você não consegue mais, né, colocar mais dentro do mercado de trabalho, né, um número maior de pessoas. Mas mesmo assim, o que a gente está observando é um mercado de trabalho forte, mas que ele vai parar de ter esses resultados espetaculares que vem apresentando, né? Só para vocês terem ideia, no Brasil, em 2024, só de mercado formal, são mais de 2 milhões de pessoas que entraram no mercado de trabalho. Não é 2 milhões que foram contratados. Não, você tem um retrato lá de 2023 e agregue agora 2 milhões de pessoas a mais na economia brasileira. No Nordeste, esse número foi 360 mil. No Ceará, vai ser em torno de 100 mil pessoas. Então, assim, são números espetaculares, mas que, em razão desse cenário mais restritivo, ele vai deixar de melhorar e vai apresentar uma certa estabilidade. E assim, o ano de 2025, né, quando a gente olha num panorama, ele vai ser ainda crescente, né? Inclusive, tem cálculos econômicos que a gente faz, a gente já vê um crescimento próximo de 1%, no mínimo, mas não vai ser esse crescimento tão bom como a gente observou em 2024. Né? Um crescimento de 3%, 3,5%, a gente deve ter um crescimento de 2%, uma taxa de desemprego ainda baixa, mas temos algumas pedras no sapato. Professor. Que é juros, uma delas inflação. E uma delas também é a entrada de Trump no governo, que ele, metade do mês de dezembro, ele chegou a citar que vai rever
a questão do Brasil também, junto com outras economias. Né? E, Nonato, aproveitando que a gente está aqui com alguém que pode traduzir o economês, professor, o que significa dizer que nós vamos ter o maior imposto sobre o valor agregado do isso, mundo? Que foi discutido muito, não é, também Sem agora. dúvida. Assim, quanto ao Trump, né? Assim, quando a gente fala de economia, né? Sabe aquelas viagens que às vezes a gente vai, por exemplo, viagem de bug, né? Com emoção é sem emoção, vai ser com emoção. Ele chegou e vai dizer, vai ser com emoção. Né? A gente vai observar embates, né, geopolíticos, geoeconômicos de uma maneira muito forte. Isso está na mesa. Isso vai trazer, né, alguns posicionamentos do Brasil. Ele vai ter que escolher meio que algum lado, China, Estados Unidos, e o Brasil vai ter que ser inteligente nesse posicionamento. E na questão do IVA, né, que é a questão da reforma tributária, sem dúvida, assim, a gente vai, né, chegar a ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo. Né? Todo esse exercício que foi feito na reforma tributária vai trazer muitos benefícios. Né? Existem expectativas de ganho de eficiência, ganho de produtividade, mas, infelizmente, o boleto lá do imposto ele vai ser bem salgado. Né? Isso muito dos benefícios, das exceções que foram colocadas e alguém paga a conta. Né? Como diria aproveitando um grande economista, diz que não existe almoço grátis. Então, se alguém deixa de pagar, o outro vai ter que pagar. Interessante que a atividade do economista hoje em dia deixou de ser apenas da análise do momento, mas é como que fazendo profecia, porque você está sempre adiantado. Olha, se isso continuar assim, daqui a pouco, 3 meses vai... Então, é quase uma profecia que você está deixando aqui para os nossos acompanhantes da Jangadeiro. E eu até brincaria, na área da economia a gente pode dizer Feliz Ano Novo? Sim, sejamos otimistas, né? Otimistas cautelosos, viu, doutor Nonato? Assim, em economia, a gente trabalha muito com os chamados cenários econômicos, né, em que a gente tem as chamadas forças motrizes. Você vê juros, câmbio, tudo caminhando e você tenta formar um cenário futuro. Inclusive, a gente utiliza modelos econométricos, né, cálculos em que tentam nos dar essa previsão de futuro. Mas, assim, a gente ultimamente tem errado, nós erramos, né? Pelo 4º ano seguido, né? É bom até a gente deixar isso claro, né? Pelo 4º ano seguido, nós economistas fizemos projeções que a economia brasileira ia crescer num número menor e ela respondeu de uma forma mais otimista. Que bom. Então, ainda, pelo menos, de repente, a gente tem de novo esse erro e a gente chega para o pentacampeonato, né, apresentando aí um crescimento econômico ainda muito, muito melhor do que a gente está projetando agora. Esse é o bom professor e economista Alisson Marques, que esteve conosco analisando o ano de 2024 em termos econômicos e dando um aqui de profeta, como compete agora ao novo momento dos economistas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos falar de segurança, ou será melhor dizer, da insegurança no Ceará. A gente vai ter aqui a oportunidade de conversar com o sociólogo e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, Ricardo Moura. Companhia aqui vem também o jornalista Paulo Campelo, para que a gente possa dissecar os fatos que marcaram o ano em Fortaleza e no Ceará. Seja bem-vindo, Ricardo. Prazer. Prazer igualmente, agradeço o convite. Eu já pergunto aqui a primeira questão. Eu estava vendo hoje um mapa do estado dominado pelas facções. Interior, conversei com um delegado do caso lá da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, e ele citou cidades do Ceará com uma facilidade como que ele já fosse um cearense. Isso é sinal de que o comprometimento da segurança hoje do Ceará não tem apenas o território local. É verdade. Essa questão é interessante porque a gente, historicamente, tem um fluxo de pessoas que saem do Ceará para São Paulo e para o Rio. Isso, anos 60, anos 70, muita gente foi e voltou. De primeira, né? Era a seca. Isso. Busca de oportunidades, né? Melhores questões de trabalho. Dentro desse fluxo econômico, você cria relações afetivas e sociais e também você dá margem para situações criminais também. Por quê?
Porque quem melhor para executar uma ação que um parente em um outro estado? Né? Quem é que eu posso confiar de mandar uma droga ou de resolver uma questão? Né? E aí este ano, a gente teve, no começo do ano, um criminoso que foi morto no Rio e fizeram luto na Barra do Ceará e um policial morreu em decorrência desse luto. Então, você percebe como essas conexões hoje, elas vão além do Estado e como a Polícia Civil hoje, ela precisa se integrar, né? Ela precisa ter uma boa relação com as outras polícias, ela precisa ter uma boa relação com a Polícia Federal, porque da mesma forma como o crime ele não respeita fronteiras, limites e divisas, a polícia ela tem que pensar formas de agir nesse sentido. E ela não pode pensar dentro de uma perspectiva de competição. Quem é que prende mais? Tem que pensar, não, a gente tem um problema em comum, uma dor de cabeça em comum, né? E aí isso vai exigir, em algum momento, novas formas de organização da própria polícia para poder atender e responder esse desafio, né? Ricardo, pegando essa questão dos grupos criminosos, né, o avanço dessas organizações criminosas aqui no Estado, a gente tem aqui alguns números que chamam a atenção. Por exemplo, um comparativo de assassinatos que aconteceram aqui no Estado, de janeiro a novembro de 2023, foram 2.704 mortes. Já neste ano, mesmo período de janeiro a novembro, nós temos 2.983 mortes, quer dizer, houve um aumento. Paralelo a esses números, a gente aponta aqui também o investimento por parte do governo do Estado no sentido de barrar o avanço desses crimes, de barrar o avanço dessas organizações criminosas. Agora, por último, o governo cria um pacote de medidas. Em agosto deste ano, foram investidos mais de 6 milhões na compra de novos veículos para a Polícia Militar, porque é a polícia que está ali coibindo as ações criminosas, desde o furto até os assaltos. E agora, em dezembro, a compra de mais de 3 mil coletes, também um investimento de 6 milhões de reais. Diante disso tudo que a gente tem, de investimentos, de uso de tecnologia, que a gente sempre fala aqui, por exemplo, no NUVID, aqui é um equipamento importante, o que é que pode ser feito para barrar essa criminalidade, mesmo tendo esse investimento do governo do Estado? A gente percebe que há uma necessidade de atualização da polícia, né? Tanto em equipamento quanto em questão de armamento. Mas a resposta que eu lhe daria, Paulo, é a seguinte. Há sempre um maior esforço em relação à questão da repressão. E aí a gente está agora, em janeiro, com novos prefeitos. E aí eu acho que os prefeitos têm um papel muito grande no sentido de atuar na boca grande do funil. O que é o funil? Há uma boca muito larga de entrada de jovens, crianças e adolescentes no mundo do crime. E a saída ela é estreita. E a gente tem que tentar diminuir essa boca de entrada e alargar as possibilidades de saída dos jovens do mundo do crime. Por quê? De inverter o funil. De inverter o funil. Porque os jovens, eles são os que estão na ponta, né? Eu já conversei com um policial, e você com certeza também já deve ter alguma experiência nesse sentido, do policial falar assim, quanto mais novo, mais arrojado, mais doido, mais ele vai para cima, né? Porque o jovem, ele tem essa coisa, esse arrojo. E isso não passa despercebido do crime. E se para ele entrar num trabalho, arranjar um estágio, uma bolsa, é difícil porque ele não tem qualificação, no crime basta ele ter boa vontade. Então, assim, a gente vai ter polícia, vai ter carro, vai ter câmera, vai ter muita coisa, mas se a gente não inverte essa entrada, e hoje o número de jovens que não estuda, não trabalha, não vão buscar, é muito elevado. Se a gente pegar 1% desse pessoal, 1% deles forem cooptados pelo crime, a gente vai ter uma escala de morte por ano por mais de 10 anos em um patamar muito elevado. Há uma estimativa de que em torno de 500 mil jovens estejam nessa situação, de não estuda, não sei o quê. Quer dizer, você pega 1% disso, é muita gente, né? É 2 mil, 3 mil, 4 mil, numa guerra insana. Né? Numa guerra que não começa aqui, porque a gente não vende droga, a gente não produz a droga, a gente é rota. E antes, essa rota passava, hoje essa rota fica e hoje a gente se torna o grande distribuidor. Né? E a gente está morrendo dentro de uma política de combate, e aí a gente vai ver
Os pequenos usuários, que são a base desse sistema, qual é o tipo de apoio que eles têm? Se ele quiser parar, se ele quiser diminuir os danos, se ele quiser ter uma outra perspectiva. Porque se ele entrou na facção, ele só vai sair morto, ou se ele for para a igreja evangélica, e olha, que ainda tem jovens que se convertem e são mortos. Então, assim, essa política de repressão, ela deve ser mais qualificada, mais inteligente, mas, ao mesmo tempo, não para de ter gente entrando. E é o tempo todo. E quando você conversa, eu fiz um trabalho sobre isso com jovens que tiveram amigos, familiares e tal, e eles dizem assim, cara, eu não sei como foi que eu entrei. Foi um convite para fazer uma coisa boba. Aí vai ficando. E aí vai aumentando. Aí, de repente, ele já E aí ele já começa a dominar uma área, ele já situação. começa a ter uma arma, ele já começa a ser bem visto. Tá entendendo? Então, assim, as prefeituras, elas têm um papel fundamental. E aí você me diz assim, cara, e começa por onde? Começa pelas mães que têm os filhos envolvidos em facções e estão sofrendo. Diz assim, como é que começou? Como é que a gente pode desfazer esse caminho para as outras mães? E o que a gente pode oferecer para você para que seu filho saia disso? Porque o crime organizado vai estar lá. Ele é uma coisa que existe há milênios. E é interessante... Mas essa letalidade, ela tem que parar. Essa Você tá sua entendendo? citação vem a contento de uma situação que eu convivi com uma pessoa que antigamente preenchia com outros sinais de grandes avenidas, limpando, sabe, limpadores de carro, tal, que limpavam para ter o dinheiro para comprar a droga. E eles sumiram. E eu encontro com um deles e digo, onde é que vocês estão agora? Sumiram. Não, Nonato, o dinheiro agora é mais fácil, porque eles se agregaram as facções, os chefões, cooptaram essa gente que já estava talhada para isso, porque confiante que eram consumidores, passaram a tê-los como também clientes e vendedores. É uma realidade que é fácil se ver isso, né? A gente, quando pensa no crime organizado, a gente pensa muito alto, né? Com imagens da TV, em filmes, mas a gente está numa disputa pela sobrevivência, pela miséria. São meninos, meninas que estão ali passando fome e vendendo, e aí eles têm uma meta por semana de venda. E eu conversei uma vez com uma mãe que o filho não atingiu aquela meta e ela teve que se virar, porque senão ele ia ser morto. E ele é morto por um cara que é um intermediário que tá ligado a um cara que ninguém sabe nem onde mora. Muito provavelmente num grande condomínio de Fortaleza, que a gente sempre está vendo aí esse pessoal sendo pego com carro importado, não sei o quê. Você sabe qual é a palavra-chave, Nonato? A palavra-chave se chama reconhecimento. Esse menino, ele não é visto por ninguém. Por ninguém. Às vezes não sabe quem é o pai, às vezes tá ali na rua, na escola, não tem uma atenção. E aí, como é que ele se torna reconhecido? Né? A gente conversa com as mães e a primeira coisa que ele faz é o que? Ele compra aquele sonzinho, pinta o cabelo, bota uma roupa de moda, bota uma chinela, não sei o quê. Então, aí ele passa a ser o cara. Então, há uma questão ali que é uma coisa que eu digo, que é a seguinte: a gente tem que trabalhar no sentido de dar esperança para esses meninos. De que dizem, gente, tá fazendo o certo, vale a pena. E você é importante. E criar... Em espanhol tem uma expressão chamada ilusionar. Ilusionar no sentido de que eu sonho que aquilo ali pode dar certo. É um sonhar ativo. A gente tem que trazer esse ilusionar para esses jovens. Falar, gente, o crime, você vai morrer, cara. Para com isso, vamos fazer outra coisa, vamos... E aí tem arte, educação, tantas outras coisas. E aí, assim, a Areninha, ela é uma estrutura, ela encanta também. Mas a gente precisa ter isso mais ampliado para outras questões. Cara, você estava falando agora há pouco em questão de jovens, adolescentes principalmente, criança também já envolvidas na questão do crime, né? O crime organizado, enfim, dos grupos criminosos. E vários fatos que marcaram dentro da questão da segurança o ano de 2024 foi principalmente garotos e garotas que foram mortas em comunidades. E que tem um detalhe, Nonato, muito interessante, é que ou foi na escola
como aconteceu no Passaré em abril, que um adolescente de 16 anos foi morto dentro da instituição de ensino, ou próximo de uma escola, como 2 casos que nós acompanhamos agora em dezembro. Essas coisas elas me afetam muito, porque eu tenho filhos adolescentes, né? E eu vi o vídeo daquela menina que foi morta, né? Até eu escrevi sobre isso. E a gente tem que, de alguma forma, como sociedade, em primeiro lugar, a gente não pode deixar essas vidas se passarem de uma forma muito banal, entendeu? Cada vida dessa, ela tem uma relevância, né? E a comunidade, ela tem que abraçar isso, e ela tem que sentir isso, e ela tem que se indignar com isso, e o Estado tem que dar uma resposta a isso. Quando eu falo da questão da mãe, quando você traz as famílias para a segurança, porque a segurança ela é muito ampla. Exemplo, quando você tem fome, você tem insegurança alimentar, você pode morrer de fome. Então, a segurança ela passa pela comida, ela passa pelo que nos supre. E aí você cria uma relação de confiança, uma relação de que você pode ter informação sobre aquilo, né? E aí, voltando para as meninas, tem uma coisa que é fundamental, e aí eu gostaria que o prefeito, que o governador, que alguém pudesse botar isso como pauta. O combate ao ódio às mulheres. Por quê? Porque as meninas no tráfico, elas são mortas com mais crueldade. Você com certeza vê isso. Elas têm o cabelo cortado, partes decepadas, porque o menino que luta com o menino é o guerreiro. E aí o guerreiro está ali no mesmo patamar. A menina, ela é a marmita. Ela é uma pessoa que ela é um objeto. Ela não é vista com a dignidade que o guerreiro tem. Porque o guerreiro é aquela coisa do machinho, né? Que eu sou um machão, você é um machão. O macho com o macho se entende. Então, isso tem que estar nas escolas, isso tem que estar na televisão, isso tem que estar na pauta integrada de várias secretarias. E aí os meninos vão desenvolvendo um ódio pelas meninas de criança, entendeu? E isso aí, mesmo que ele deixe o mundo do crime, alguma coisa, torna a vida dele. E aí a gente vê quantos casos do cara que matou a mulher porque se separou, o outro que tacou fogo na mulher, não sei o quê. Quer dizer, é um ódio, não é amor, não tem nada... A gente eu acho que até nas TVs já estão deixando de usar a expressão crime passional. Não é paixão, não é amor. Amor não é matar a pessoa. Então, há uma coisa dentro dos crimes que é esse ódio. E aí, quando você pega as estatísticas, você vê que o percentual de mulheres vem aumentando. Às vezes, o número global nem aumenta tanto, mas a presença das mulheres como vítimas tem aumentado enormemente. E isso é muito preocupante. A gente está o Hospital de Saúde Mental de Messejana tem, uma vez por mês, um encontro dos pacientes que estão se tratando de drogas, não são ligados ao tráfico, mas envolveram com drogas, e a família colocar a mãe... O pai é chamado, mas às vezes que tem ocupações, está ocupado. Mas é incrível a relação filho-mãe, quando eles estão próximos, como eles se sentem muito mais protegidos pela mãe, como se o Estado também pudesse ser a mãe deles, no caso que você falou. Essa relação com a mãe é uma grande via de acesso a esse jovem. Ricardo, tempo avançando aqui, tem também, você falou a questão de mulheres vítimas da violência, e aqui a gente tem um levantamento interessante do que a gente vai acompanhando de uns anos para cá, o envolvimento cada vez mais de mulheres em grupos criminosos. Muitas vezes elas passam a assumir ali uma liderança porque o companheiro foi morto, foi preso. Além dessa questão, e muitas vezes terminam sendo mortas, né, porque estão envolvidas no crime, além dessa questão, a gente também tem o feminicídio. E a gente traz aqui os dados. De janeiro a novembro do ano passado, 2023, foram 41 casos. E em 2024? Em 2024, 36 aqui, a gente tem. É preocupante essa situação ainda, você falando da responsabilidade do Estado, a responsabilidade em casa, nas escolas também, mas é um número preocupante ainda, isso tudo. Sim, e esses números do feminicídio, os números oficiais, eles são questionados por movimentos de mulheres, né, que dizem que os números são maiores. Na verdade, toda morte de mulher deveria ser inicialmente feminicídio. E aí depois, com a investigação, ela poderia deixar de ser,
Você está entendendo? Assim, uma abordagem na rua, Sim. alguma coisa. Mas essa violência, o feminicídio, ele é a culminância de uma série de violências. Né? É a violência verbal, é uma agressão, né? São várias questões que vão culminar no feminicídio. Então, tratar o feminicídio da sua complexidade é mais trabalhoso. E aí é por isso que nem tudo entra como feminicídio, porque isso geraria uma demanda para o governo, né? Mas eu acho que se o governo quiser levar essa questão a sério, a partir de 2025, ela tem que dizer, toda morte de mulher é feminicídio. Na investigação, se a gente vê que não é, a gente tira. Mas a própria mulher, que ela se torna líder, alguma coisa que o marido foi preso, porque tem essa questão da continuidade. Pelo fato dela ser mulher, ela vai ter uma violência das facções e uma violência da polícia maior, incidindo sobre ela, você está entendendo? Porque ela vai ser vista como uma figura mais vulnerável, que eu posso atacar. Então, essa coisa do machismo está dentro das facções, está dentro do crime, não tá fora, né? E aí é algo que a gente teria que também atacar nesse sentido. Ricardo, interessante, já agora em dezembro, a gente teve aquela grande operação lá na Rocinha, em que, através de um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará, junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, os policiais conseguiram chegar até lideranças aqui do Estado, que depois de vários crimes que aconteceram, foram para a Rocinha. O que é que significa esse momento na captura dessas pessoas? Isso aí se conecta com essa questão que a gente falou anteriormente dos fluxos, né? E aí eu acho que hoje as polícias, elas têm mais possibilidade de ações como essa porque os dados cada vez se tornam mais integrados, né? Hoje, pela questão de reconhecimento facial, pela questão de você joga um CPF, você já tem ali umas informações, a gente tem muita questão de Big Data, né? Então, assim, isso é um avanço no que a gente está falando sobre questão de equipamentos e como abordar, né? Quer dizer, isso é um uso de uma informação, de um conhecimento, né? Preciso. E aí, integração da polícia, eu acredito que isso mostra uma pista de como a gente pode trabalhar como Estado em relação à repressão desses grupos, né? E é claro, esses fluxos, eles vão existir, mas ao mesmo tempo a gente tem mais ferramentas e mais condições de mapear isso, que a gente não tinha antes, né? Então, é um avanço e aí também mostra o quanto a criminalidade que a gente vê nas ruas e vê nos noticiários é a ponta de um iceberg, porque você começa aqui e vai terminar onde? Na Rocinha, né? Que é um local muito conhecido por hospedar nordestinos, tem uma comunidade nordestina muito grande lá, né? E aí tem para o bem e tem para o mal, né? Infelizmente. Agradecer a você, Ricardo Moura, pela excelência de análise feita aqui sobre a questão da segurança, fatorizando etapas das facções, da afluência de familiares, ampliando o mapa regional, abrasileirando ainda mais as ações dos grupos e facções. E em relação ao feminicídio, me lembro aqui uma história muito curiosa que eu ouvi. Um amigo disse: Nonato, feminicídio são pessoas que estão levando de forma incorreta o aviso que o padre dá na hora do casamento. Eu disse: qual é? Que sejam unidos até que a morte os separe. Quando eles se desunem, ele acha que eles devem ser os promotores da vida, os donos da vida. E isso precisa ser corrigido a partir do comportamento individual. Que a gente vai querer polícia. Hoje eu vi um dado recentemente, agora em dezembro, de que nós temos um policial para 290 pessoas aqui no Ceará. Então, depende muito de cada um de nós que a insegurança possa se tornar, nesse ano que vem, 2025, a chance de, pelo menos, frear um pouco essa loucura. Obrigado a você. Obrigado, agradeço a participação e que a gente tenha um 2025 mais seguro, né? Menos violento. É o desejo nosso para você também, que acompanha a Jangadeiro.